A assessoria de imprensa cumpre um papel fundamental na comunicação atualmente. O assessor deixou de ser aquele profissional que apenas enche a caixa de e-mail das redações e passou a ser o profissional que todos os jornalistas de redação precisam ter o contato e um bom relacionamento, pois as assessorias oferecem grande diversidade de pauta. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem duas empresas no ramo de assessoria de imprensa que são referências e atuam há mais de 10 anos no mercado. Eu estou falando da Contexto Mídia e da Infinito Comunicação Empresarial. E sabe o que as proprietárias dessas empresas têm em comum? Elas trabalharam muito tempo dentro de uma redação antes de se tornarem empreendedoras. Entrei no jornalismo por amor. Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. O contexto é muito mais do que a gente imaginou. Oi, eu sou Dilma Bernardes, eu me formei pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e tenho pós-graduação em Comunicação Corporativa pela Universidade de Londrina. Entrei no jornalismo por amor, desde muito cedo, adolescente, eu me identificava com o jornalismo, gostava muito de escrever as minhas histórias. Em 98 eu fui para Londrina também e fui ser diretora de jornalismo de uma TV a cabo lá. Além de ser diretora de jornalismo, eu acabei criando alguns programas na grade da TV. E em 98 também foi o mesmo ano que meu pai faleceu e a minha mãe, que morava aqui, estava precisando de um apoio, né, meu. E aí eu voltei para Campo Grande com o convite certo da Tatiana, que é minha sócia, que estava pegando alguns freelas de assessoria de imprensa. Então ela me convidou para vir para eu dividir alguns trabalhos com ela. Meu nome é Luciane Mamoré, eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1996. Desse tempo para cá eu fiz pós-graduação em marketing e acabei migrando um pouco do jornalismo, aliás, migrando muito do jornalismo diário para o jornalismo corporativo, para a comunicação empresarial. A Tati eu conheço de menina, de adolescente, da cidade de Campo Grande. E a Dilma veio de Corumbá, a gente se conheceu na faculdade e sempre foi uma amizade muito grande, mas no tempo de faculdade a gente nunca planejou trabalhar juntas, enfim, era uma convivência de colegas e de amigas muito próximas. Eu comecei a trabalhar no mercado de jornalismo em 1992, isso tem quase 25 anos. Comecei por assessoria de imprensa e por televisão. Então tive meu primeiro emprego na TV Manchete, ainda naquela época, hoje Record. Era bem interessante, porque eu fazia faculdade à noite e trabalhava durante o dia. E eu acho assim, que nada para a gente aprender como a prática da profissão. Então nesse período eu trabalhei muito, era já repórter. A experiência com pessoas já gabaritadas, capacitadas, me ajudou muito a crescer profissionalmente. Depois eu fiquei quase 17 anos no mercado de jornalismo em televisão. No início, essas jornalistas tinham 2 empregos. Num período, trabalhavam num lugar e no outro se dedicavam à Contexto Mídia. Assim, elas iam se dividindo. A Dilma trabalhava na Folha do Povo, era chefe de reportagem. A Tatiana estava na TVE como funcionária pública concursada. E eu trabalhava na TV Morena já há uns 4 anos, quando a Contexto surgiu. E a gente foi aos poucos saindo. A Dilma mais corajosa, a gente sempre brinca que ela foi a primeira a sair, a Tati também saiu num PDV e eu demorei um pouco mais. Em 2003 que eu apostei todas as fichas na agência e saí da TV Morena para assumir 100% a Contexto. A experiência em redação contribuiu muito para que a Contexto se tornasse uma das referências em Campo Grande. Eu sempre digo que para quem está se formando, para quem está mesmo entrando na faculdade, que viva a redação. O jornalista precisa ter essa vivência
de entender como é uma redação, o fluxo da pauta até a reportagem ir para o ar. O que me deu essa bagagem para montar agência, para fazer assessoria de imprensa, foi minha experiência nos veículos. Então, assim, como eu disse, foram 17 anos trabalhando nas redações, então você passa a conhecer melhor o que se passa dentro de uma TV, de um jornal, de uma rádio. E aí você consegue também fazer um bom material, pelo menos espero que a gente consiga, né? Para vender essa pauta, essa notícia. Depois de conquistar vários clientes e mostrar o seu trabalho, vieram as premiações. Nós conquistamos um prêmio em publicidade do J. Barbosa Rodrigues, dado pelo Correio do Estado, atendendo a Vale numa campanha sobre meio ambiente. Nós fomos premiados também com um prêmio da Casa Cor, quando a Contexto nem tinha, a gente não era nem franqueada da Casa Cor, a gente era assessoria de comunicação da Casa Cor. Então, em 2009, nós recebemos o prêmio de melhor relatório apresentado no Brasil, e a partir daí a Casa Cor começou a adotar o nosso modelo para as outras franquias. Nós temos um prêmio da Mega Brasil de Comunicação como uma das 5 melhores assessorias de imprensa do Brasil. E esse ano a gente entrou para o anuário também da Mega Brasil como as 40 maiores empresas do Brasil no setor no tamanho do nosso empreendimento, né? Que aí é versus faturamento, versus clientes, quantidade de empregados. Eles estipulam um ranking e nós estamos entre as 40 melhores do Brasil. A era da internet chegou e ela só veio para somar na empresa. É claro que no começo teve toda aquela adaptação, até se tornar uma ferramenta insubstituível. Foi uma mudança radical no nosso cotidiano, na rotina de qualquer profissional, principalmente de comunicação, porque na comunicação as coisas são muito rápidas, muito aceleradas, né? E conversa o tempo inteiro com a tecnologia. A gente mandava release dentro do envelope, mandava pelo moto entregador, entregar nas redações, quem fazia assessoria de imprensa, quem estava na redação recebia esses envelopes, a gente punha no follow, né, para saber quando que aquele evento ia acontecer. E hoje, bom, vocês estão acompanhando, é tudo muito rápido. Então hoje a comunicação ganhou uma velocidade que, assim, não tem limite. Então hoje a gente não fala mais nem só dos veículos de massa, né, da mídia de massa. Hoje, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais têm mais peso muitas vezes do que os veículos que estão aí, né? Quando elas ainda estavam cursando jornalismo, nem imaginavam que um dia se tornariam empreendedoras. Na academia, né, na faculdade, a gente não aprende esse lado. E é um despertar de cada um, né? E a partir daí a gente foi vendo empiricamente mesmo como abrir uma empresa, como formalizar, como fazer os balanços, né? A gente chegou a pagar impostos que a gente não precisaria ter pago por inexperiência, né? Por desconhecimento também. Mas o tempo inteiro a gente não queria ser amadora. Então, de pegar e a gente mesmo fazer a contabilidade. Não, o dinheiro que sobrava da gente nunca... O lucro, né, vamos dizer assim, não era dividido entre a gente. A gente investia no contador para ele poder estabelecer as regras para a gente ficar sempre certo no mercado. Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, de crescer um pouco mais. Então eu acho que o mercado de jornalismo, ele é um pouco limitado para quem quer ficar em Campo Grande. Então eu tive vontade de expandir. E aí o empreendedorismo veio, né, a calhar nesse momento, a gente se tornar empresárias, donas da própria agência, mas sempre trazendo a experiência de ter sido funcionário um dia de grandes veículos. Então isso, assim, não tem preço. A gente aprendeu mesmo, foi nesse mercado que nos acolheu enquanto prestadoras de serviço, enquanto funcionárias, empregadas das grandes televisões. Então é uma história que começa lá atrás. O contexto eu acho que é uma grande realização, mas ela não é só profissão. Aqui não é só uma realização profissional. Aqui a gente tem uma realização de relação mesmo, uma realização pessoal.
A Tati e a Dil são muito mais que minhas sócias, elas são minhas irmãs, minhas apoiadoras, meu alicerce, de verdade mesmo. Em todos os momentos, a contexto... E aí, isso tudo que a gente vive, né, essa tríade que a gente vive, um pouco escorre para a equipe toda e é um super de uma base para a gente. A contexto é muito mais do que a gente imaginou, né? Muito mais do que a gente sonhou, porque construir uma empresa há 17 anos, só que a gente segue assim, precisamos mais... Temos que fazer mais, precisamos aprender mais, precisamos juntar mais, precisamos delegar mais, precisamos ter uma gestão cada vez mais profissional. Então é um grande aprendizado. Então aqui está a realização, o desafio e o a fazer. Fundada em 2000, a Infinito Comunicação Empresarial possui hoje uma equipe formada pelas jornalistas e sócias Neuza Pavão, Fernanda Matias e Marineiva Rodrigues. Eu sou Neuza Pavão, fui formada em 1994, segunda turma de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e comecei na profissão como secretária de redação, um faz-tudo. Meu nome é Fernanda Matias, eu me formei na turma de 2000 da Universidade Federal. Enquanto eu estava no Campo Grande News, eu conheci a Neuza Pavão e isso foi no ano de 2010. Eu comecei a trabalhar na Infinito, né? E naquela época a gente tinha uma carta de cliente um pouco menor, mas assim, foi uma experiência bacana. Eu comecei a produzir uma quantidade menor de releases, atendendo só uma das casas, né, que a gente tem na nossa carteira. E depois a gente foi ampliando essa parceria, eu fui assumindo outras atribuições e foi fluindo a relação. Oi, meu nome é Marineiva Rodrigues, sou jornalista, formada aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no ano de 2004. Então, há mais de 10 anos atuando no mercado do jornalismo da comunicação em Mato Grosso do Sul. Eu comecei a atuar pela Infinito Comunicação Empresarial. Um pouco depois do início, eu conheci a Neuza Pavão e a gente trabalhou junto, né, na TV Morena e lá eu comecei prestando alguns serviços, né, fazia alguns freelas, alguns eventos e a partir daí a gente foi somando, né, essa parceria. A partir de um tempo eu comecei a ficar, comecei a fazer parte da equipe da Infinito. Antes da Infinito existir, essas jornalistas já passaram por redações de TV, online e impresso, o que facilitou o trabalho da Infinito Comunicação Empresarial. Essa experiência de redação é interessante por vários aspectos, não só para você perceber o assunto que é vendável, né, mas também para entender o time, né, para você saber, porque o assessor de imprensa, ele acaba ficando ali meio como advogado do diabo. Você tem que entender os valores do seu cliente, entender a dinâmica do trabalho deles, mas também pressionar para que se consiga, né, atender as demandas da imprensa. Então, a gente atende dos dois lados. Então, é muito importante que o assessor de imprensa tenha vivido e vivenciado, né, essa rotina jornalística dentro da redação, para que consiga, né, realmente atender à altura do que se espera, né? Eu atuei, né, nas redações aqui de Campo Grande, trabalhei em Campo Grande News, na TV Morena, TV Record, né? E aí isso facilita, porque você conhecendo como que é o dia a dia de uma redação, o que o jornalista precisa de informação, a partir do momento que você vai para a assessoria de imprensa, você consegue fazer um trabalho mais assertivo. Saber o dia a dia, saber qual é o melhor horário, qual é a forma da notícia e o que você quer destacar dessa notícia foi fundamental na hora da gente começar a formatar o plano de negócios de comunicação para o cliente. A Infinito surgiu em uma época onde a internet era novidade, mas essa ferramenta só acrescentou para a empresa. A gente percebe que ainda em Mato Grosso do Sul, ela ainda é tímida, né? A gente está falando aí de
um pouco mais de 10 anos. Então, as empresas, né, eles ainda estão tomando conhecimento dessa importância, né, da importância dessas ferramentas. E a gente já, né, como eu citei alguns clientes, a gente já atua, né, com essa ferramenta, tanto o site, né, quanto o Facebook, são canais muito importantes de comunicação. A própria comunicação, ela também tem uma outra abrangência hoje, e a gente está ainda em plena transformação. Eu vejo que cada dia a gente utiliza uma ferramenta nova. O WhatsApp, por exemplo, há 10 anos eu não tinha WhatsApp. Hoje a gente usa o WhatsApp para transferir uma foto, para pegar do cliente, para bater do cliente, para mandar para a redação, e cada vez mais rápido, cada vez muito mais espontâneo e muito melhor, porque a comunicação, ela tem que ser assim, ela tem que ser facilitada, ela tem que ser transparente, você tem que falar, a outra pessoa tem que ouvir, e acho que toda essa tecnologia que veio aí nesse período para cá acabou facilitando a nossa vida. As mídias sociais são uma forma muito bacana da gente trabalhar para divulgar nosso cliente, e também eu sinto uma coisa, a gente não vai parar de fazer o follow-up por telefone, ligar nas redações e visitar, mas às vezes a gente conhecendo a dinâmica da redação, que aí já faz parte dessa questão da gente entender e ter vivido a redação, a gente sabe que naquele horário que é um horário de fechamento ou alguma coisa assim, de repente vai ser mais oportuno você mandar uma mensagem ali pelo Facebook ou pelo WhatsApp e que a pessoa vai poder responder sem que você atrapalhe uma reunião de pauta, alguma coisa assim. Então ela vem somar, né? Mas tudo é uma questão de você perceber o momento certo, né? E assim, a internet, assim, eu tenho até uma afinidade legal com a internet, porque eu trabalhei 8 anos no jornalismo online. Então, de um modo geral, eu acho que a internet é muito bacana, ela facilita essa relação. Um dos desafios para a Neuza foi sair de uma redação e se tornar empreendedora. A gente sai da faculdade sem noção alguma de ser uma empresária. É uma lacuna que eu acho assim muito grave nos cursos de jornalismo, porque até hoje a comunicação está em mudança, o mercado está em mudança, e eu não vejo essa grade do currículo dos jornalistas mudar. Contador. Falei, nossa, contador, né? Tá, eu só quero escrever. Mas eu lembro assim, que eles falavam e eu não entendia nada. Então, o que eu tinha que fazer para entender? Eu comecei a participar de palestras, né? Eu ia numa palestra aqui, numa palestra lá, lia sobre alguma coisa. O acesso à internet em 2000 eu não tinha tão facilitado assim, então eu ia no livro mesmo. Ou eu pegava um livro, procurava uma dessas pessoas que apoiavam a ideia de se fazer uma agência, e no estilo que eu queria, porque eu também não queria prédio, eu não queria anúncio, eu não queria ser como as agências, eu não queria ter uma sede própria, porque eu entendia que eu tinha que estar onde os meus clientes estavam, e não ter uma agência, que é a nossa política mais ou menos até hoje. A gente trabalha de uma forma muito bacana, sabe? A gente tem um espírito de equipe muito legal. E é por isso que eu acho que as coisas acabam acontecendo, sem que a gente precise esquematizar muito. Mesmo assim, uma situação de improviso, a gente já entende, a gente já conseguiu entender o jeito uma da outra, sabe? Assim, então a gente tem uma energia legal e uma sinergia que faz fluir esse trabalho. Trabalhar na Infinito, para mim, é muito prazeroso, porque a gente consegue... Eu conheci a Neuza primeiro, né? Então a gente tem uma relação de amizade aí de muitos anos, de quase 20 anos. Então a Infinito é isso, é uma parceria. A gente, somos 3 jornalistas, então a gente está somando sempre.